Bom dia, bom dia, tudo bem? Então tá, o nosso tema de hoje é racionalização de denominadores. Então observem que nós temos uma fração aqui, onde meu numerador é o 1 e o meu denominador é a raiz quadrada de 3. E o que é racionalizar esse denominador? Racionalizar esse denominador é transformar esse denominador em um número racional. A gente vai tirar essa raiz daqui desse denominador, tá? E qual é o procedimento? O procedimento é muito simples, tá? A gente vai pegar esse termo aqui, o denominador, que a gente chama de termo racionalizante, e aí a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse termo racionalizante. Então, eu vou ter 1 vezes raiz de 3, vai ficar 1 vezes raiz de 3, dividido por quem? Por raiz de 3 vezes raiz de 3. E como nós já vimos antes, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa de eu ter raiz de 3 vezes 3. Isso aqui é igual 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E aqui eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes 3, 3 vezes 3, aplicando a propriedade de potência de base iguais, e vou ter 3 ao quadrado. Isso aqui é igual, eu tenho aqui em cima, continuando, repetindo meu denominador, meu numerador, desculpa. E aqui, ó, nós temos que a raiz quadrada de 3 ao quadrado, como expoente do radicando é igual ao índice da raiz. Cortou, cortou. Quem que resultou? O 3. Logo, a raiz quadrada de 3 dividido por 3 é a equação, é a fração equivalente a 1 raiz quadrada de 3. Esse outro exemplo B, nós temos 5 dividido por 3 raiz de 10. E o procedimento é o mesmo. Vou pegar o termo racionalizante aqui e vou transformá-lo em um número racional. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 10. E eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz quadrada de 10. Então, eu tenho aqui 5 vezes raiz quadrada de 10 é 5 raiz quadrada de 10, dividido por quem? Por 3 vezes quem? Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 nada mais é do que a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 5 vezes a raiz quadrada de 10, dividido por quem? Por 3 vezes. Quanto que é a raiz quadrada de 10 ao quadrado? O meu expoente aqui é igual ao índice da raiz. Então, cortei, cortei. Quem sobrou? Sobrou o 10. E aí nós ainda podemos fazer o seguinte, como nós temos uma multiplicação aqui em cima, a multiplicação aqui embaixo, eu posso trabalhar simplificando aqui, ó. Então, veja só, eu tenho 5 e o 10. O MDC entre 5 e 10, o maior divisor comum é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1 e 10 dividido por 5 vai dar 2. E aí, vamos ver quem sobrou. 1 vezes raiz de 10 é raiz de 10. 3 vezes o 2 aqui vai dar 6. Pronto, aqui nós temos uma fração equivalente a essa outra fração aqui, ó. E agora houve a racionalização. Nós temos aqui embaixo o denominador com um número racional.